Pronto. Bom, meu querido Paulo, vou colocar na tela para você de novo aí, tá? Sim. Pode ler para a gente esse texto? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Assim, pois, importa que todos nós considerem como ministros de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, antes que venha o Senhor, o qual não somente dará apenas luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapasse o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E, se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Obrigado, meu irmão. O computador que está lutando para conseguir dar conta de fazer tudo aqui ao mesmo tempo, né? Tadinho. O computador velho meu está no concerto. Eu quero agradecer ao irmão Paulo, porque se ele está funcionando é porque ele botou a mão para funcionar. Muito obrigado, viu, meu irmão? E ele demora muito para transmitir novamente a nova tela, por isso que dava essas pausas grandes. Olha que eu estava. Quando você começava a última frase, no início dela eu já passava. E mesmo assim demorava para você, para depois aparecer, né? Tadinho, tá bem demais. Mas vamos lá. Esse é o texto base que a gente estudou. Né? Esse é o texto base de 1 Coríntios que nós estudamos até aqui. E aí, só para a gente poder relembrar, eu estou colocando para vocês aqui o que nós vimos. Deixa eu só voltar aqui na minha tela. Eu vou colocar para vocês eu vou colocar para vocês aqui a parte inicial. Nós vimos primeiro a liberdade resultante do autoesquecimento, que foi a introdução, né? No primeiro capítulo, nós vimos a condição natural do ego, e nas palavras do autor, deixa eu ver aqui, ele colocou, tá uma frasezinha, deixa eu só colocar aqui uma frasezinha em que ele coloca para a gente, rapidinho, gente, desculpa, aqui, achei. Ele é vazio, dolorido, atarefado e, portanto, frágil. Essa foi a descrição com base na palavra que Paulo usa para colocar a condição de orgulho do nosso ego. Lembram-se que ele fala sobre aquele negócio do fole? Vocês estão lembrados? Que parece um fole. A ideia de alguma coisa que inflou e depois desinflou. Mas ele fala isso relativo também a um órgão humano, que ele teria feito um movimento de fole. Um órgão que aumentou e passou inevitavelmente a uma distensão e depois ele é completamente esvaziado e fica assim muito dolorido. E ele mostrou isso por causa da exegese do texto. O texto de Paulo em 1 Coríntios usa uma palavra diferente
Lembra que ele fala tal de rubris, né? Que ele vai usar ali para falar da condição de um ego inflado. O ego naturalmente é assim. Aí, no capítulo 2, nós vimos como é o ego transformado. O ego transformado é um ego que tem uma atitude completamente diferente. Deixa eu colocar de uma vez a página aqui, que eu separei, para poder mostrar para vocês um texto em que ele descreve isso para a gente. Tá aqui. É interessante que ele faz um teste para a gente. Ele coloca assim, aqui vai um teste bem simples. A pessoa que se esquece de si mesma não se sente ferida, não fica mal quando criticada. É uma pessoa que ela tem o ego transformado por conta justamente dela não mais centralizar nada em torno de si mesma. E aí ele vai dizer que a crítica não acaba com ela, nem lhe tira o sono, não a incomoda. Por quê? Porque a pessoa que se sente arrasada, deixa eu só colocar uma pessoa aqui, uma pessoa que se sente arrasada com as críticas valoriza demais o que os outros pensam, ou valoriza demais, né, a opinião alheia. Essas pessoas, aqui embaixo, ou as pessoas são arruinadas pelas críticas, ou as críticas não as impactam, porque não se importam com elas. Tanto a baixa estima quanto o orgulho exacerbado são transtornos terríveis para o nosso futuro e para quem nos rodeia. O que está acontecendo é o seguinte, no capítulo 2 nós vimos que o ego inflado, necessariamente, ele causa aquela distensão, uma centralidade na sua dor, no seu vazio, na sua tarefa. O ego transformado, ele esquece de si, ele é como o dedo do pé. Faz suas funções, você não está pensando nisso. Deixa eu fechar o áudio aqui para não atrapalhar. E aí, o ego transformado, ele está agindo a serviço de Deus. Ele existe. A gente não deixa de ser uma pessoa. O cristianismo não é como o budismo. O budismo, ele ensina que o ápice de um ser humano, de um desenvolvimento, de uma personalidade, é o não ser, é o deixar de ser, é o deixar de desejar, é o deixar de almejar. Gente, isso para nós é balela. Deus nos criou com desejos porque Deus deseja. Deus é persona, Deus é ser pessoal, Deus tem personalidade. Aliás, Deus é 3 pessoas em uma só, em uma única divindade, melhor dizendo. Ele é Pai, é Filho e Espírito, 3 pessoas distintas. Ele é uma unidade complexa, uma unidade composta. O único Deus tem 3 pessoas. Isso é um mistério da Trindade. Logo, de forma alguma, Deus nos levaria a pensar na destruição do nosso ego. Não é isso. Por favor. Não é problema nenhum você ter seu jeito de ser. É problema você estar do jeito que está, por causa do pecado. E o que Deus faz quando o ego é transformado é tirar o ego do centro. Ele não foi feito para ficar no centro, ele foi feito para ser servo. É como uma ponte que leva a gente de um ponto ao outro. A gente não fica pensando na ponte, a ponte não é o destino em si. Ela é só um caminho. Deus nos faz instrumentos de sua graça para revelar a beleza dele diante desse universo por meio de nosso ser. Só que o pecado nos faz perder isso e fazer de nosso próprio ego o centro de tudo. Deus purifica, ele transforma isso de tal maneira que nós passamos a servi-lo para a glória dele e de boa. Só que a pessoa que não está assim tem um teste simples, como o autor coloca. Qual é o teste? Observar como ela lida com as críticas. E isso para nós é um desafio terrível, né? Porque nenhum de nós tem um ego totalmente transformado ainda. Nós já somos salvos, mas ainda não fomos glorificados. E por causa disso, a gente passa ainda a ter resquícios desse velho homem que tenta se levantar e chamar atenção para si mesmo, né? Isso nós vimos no capítulo 2, tá? Agora, justamente porque não vive centrado em si, o ego transformado vive como um bom instrumento. Ele vive em paz, porque ele é como o dedo do pé. Eu gosto muito dessa ilustração que o Tim Keller deu. Você faz ideia do que é andar sem o seu dedão? Alguém sabe qual uma das principais tarefas do dedão do pé?
Qual que é, Debbie? Você falou na mosca aí, como é que foi? Perde o equilíbrio. Exatamente. Seria uma loucura não ter o dedão do pé. Só que quando ele está lá, se está andando, você fica pensando nele? Não. Só quando tem uma topada. Só quando tem uma mão encravada. Ou seja, quando tem uma coisa errada com ele, ele chama atenção. Mas enquanto ele está bem, você nem pensa nele. Parafraseando, e foi muito feliz essa ilustração do Tim Keller, um crente saudável, um ego transformado, ele nem é lembrado. Ele nem é lembrado. Ele só é lembrado para ajudar alguém a parar de lembrar de si mesmo. Como Paulo fazia, olha, eu sou assim, eu sou assado, eu fiz assim, eu trabalhei mais que todo mundo, não eu, mas a graça de Deus em mim, né? 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Capítulo 1 de 1 Timóteo, quando ele fala, eu sou o pior dos pecadores. Capítulo 7 de Romanos, desventurado homem que sou. Capítulo, 12º capítulo da 2 aos Coríntios, quando ele fala das suas dores, das suas fraquezas. Ele não fala isso por causa dele, ele fala isso para ajudar os irmãos a glorificarem a Cristo. Até quando fala de si, não é por causa de si. Esse é o ego transformado. Ele não fala dos seus pecados se engessando e se paralisando porque não suporta fazer nada. Nem fala de suas proezas glorificando a si mesmo e se exibindo. Ele fala de si quando é mal ou quando é bom para a glória de Deus, mostrando sua humilhação ou sua exaltação, a humilhação diante dos pecados ou a exaltação diante da graça para abençoar os outros. Ele está resolvido. Esse é o ego transformado. Isso nós vimos no capítulo 2. Capítulo 3. Chegamos nele. Aí, nós vimos já muitas coisas e a gente só vai relembrar para amarrar aqui e a gente poder terminar essa lição dizendo igual um bom pentecostal. Está amarrado. Beleza? Aí já diz, a lição está amarrada. Guardadinha aqui no meu coração, para eu botar em prática, né? Muito bem. O terceiro capítulo traz, então, a pergunta de R$1 milhão, né? Como alcançar uma visão transformada do eu? Pois é, ela veio de graça, pela graça das escrituras que nos são dadas. Alguém pode abrir o microfonezinho e ler o que está em azul aí, por favor? O que Paulo busca... Estão me escutando? Perfeitamente. Que aqui está dando um defeito aqui. O que Paulo busca, o que Madonna busca, o que todos buscamos é um veredicto definitivo que afirme que somos importantes e valiosos. Buscamos esse veredito definitivo todos os dias, em todas as situações e pessoas ao redor. Isso significa que todos os dias estamos sob julgamento. Obrigado, minha irmã, por sua leitura. Aqui Tim Keller está nos mostrando o grande problema. Nós não saímos do tribunal. Todos os dias nós estamos buscando, de alguma forma, termos um bom veredito. E aí ele lembra do que ele falou no capítulo anterior sobre a questão da Madonna, né? Que ela diz que nunca está satisfeita consigo mesma, e toda vez que ela chega a um nível que ela gostaria de chegar, ela começa a se cobrar de ir além, de ir além, ir além, porque ela nunca está satisfeita, é como se ela nunca estivesse absolvida, nunca se sentisse em paz consigo mesma, né? Vocês se lembram disso? A ideia de Keller aqui nesse capítulo foi muito também esclarecedora, essa visão, né, do tribunal, em que a gente sempre se acha julgado, avaliado, e precisamos de um veredito definitivo. Os professores que estão com a gente aí, se quiserem, por favor, comentar também, fiquem à vontade, tá? Por favor, fiquem bem à vontade. E também, quem dos irmãos quiser ligar o seu microfonezinho, interromper e falar, também pode ficar à vontade, tá bom? Aí depois, ele vai fazer uma asseveração que eu achei muito interessante. Outra pessoa pode abrir o microfone e ler essa frasezinha contagem azul? O problema da autoestima, seja ela alta ou baixa, é que todos os dias voltamos ao tribunal. Esse é o problema da autoestima. Obrigado, Manuela. Todos os dias
ela nos coloca dentro de um tribunal. Eu preciso da boa avaliação de alguém. Eu preciso fazer alguma coisa para tê-la. No final do meu dia, ou eu fui bem avaliado ou mal avaliado. Ou eu fui condenado ou fui absolvido. Ou eu fui criticado ou eu fui elogiado. E essa é a grande questão. A autoestima sempre depende disso. A minha estima por mim mesmo, como um perdido, como alguém que ainda não está debaixo da graça de Deus, é assim. Quando eu me converto, eu tenho que aprender a lidar fora dessa esfera. Eu já estou fora dela, em Cristo. Mas eu preciso lidar com uma vida, mentalmente falando, sentimentalmente falando, emocionalmente falando, que não se coloca mais naquele lugar. Eu me lembro que eu contei para vocês uma história de um pastor Witter. Ele contou em nossa igreja essa história numa quarta-feira que ele teve aqui com a gente. Não sei se vocês se lembram, quando ele falava sobre as crianças de um lar batista. Eram 4 ou 5 irmãos que foram recolhidos lá para o lar, eram órfãos, e eles, na primeira semana, todos os irmãos, com exceção de um, estavam na hora das refeições reunidos. Até que um dia, ele, muito preocupado, buscando aquele garoto que sempre nas refeições estava ausente com dos seus irmãos ali, ele encontrou esse menino que ficava ausente no lixão, num lixo grandão que tinha, uma lixeira grande do lar. E aí o garoto disse para ele que ficava ali porque gostava da comida do lixo. Captaram? Ou seja, ele tinha comida boa, ele já estava num abrigo, ele já estava acolhido, ele já estava em outra condição. Ele era já, entre aspas, uma nova criatura, estava em outro estado. Mas ele tinha os hábitos da velha vida, e ele comia no lixo porque ele estava acostumado a comer comida azeda. O pastor Witter conta que ele chorava quando ele viu aquele garoto dizendo que gostava de comida do lixo. Gente, se eu posso aqui dizer, quando a gente vive nesse tribunal maluco do pecado, do ego caído, a gente não está perdido mais, porque a gente está em Cristo. Mas é como se a gente saísse do refeitório da graça e fôssemos para o lixão do pecado para comer comida estragada. Captaram? O que Paulo está colocando para a gente, e Tim Keller explica o texto, é que a gente não precisa mais disso. Capítulo 3 diz como alcançar. A primeira coisa que eu preciso fazer é rememorar aquilo que Cristo fez por mim. Ele já me tirou da condenação. Portanto, já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o texto que Tim Keller vai estar daqui a pouco para a gente. Eu não estou mais nessa condição. Alguém aqui tem vergonha de se confessar publicamente? Fala, depende do pecado, pastor. É ou não é? Concorda comigo? Sim ou não? Não é assim? Você está no momento, como a gente costuma fazer na igreja, falando sobre pecados e tal, até que aí você se sente corajoso para confessar um pecado publicamente, mas é aquele pecado que você sabe que o público vai suportar. Você está no tribunal. Eu também tenho isso, infelizmente. Pergunto, qual dos irmãos aqui presentes tem moral para mandar você para o inferno? Tem em si mesmo justiça própria para te condenar finalmente? Qual? Quem de nós aqui tem? Ninguém, né? Outra pergunta. Quem de nós aqui tem em si condições de ir para o céu sem a graça? Porque é bom em si mesmo, porque... Ninguém? Então eu pergunto, quem de nós aqui, sem Jesus, iria para o céu? Ninguém. Pergunto, há alguém entre nós que já não seja em si mesmo condenado ao inferno? Todos nós somos em nós mesmos. Todos nós. Ninguém em si mesmo pode ser absolvido. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Detalhe, o único ser que podia te mandar para o inferno está aqui, mora dentro de você pelo seu espírito,
deu o filho dele por você e ele não te condenou. Ele te absolveu em Cristo. E ele sabe tudo o que você não confessa para mim nem para os irmãos. E mais, ele sabe mais do que você sabe sobre você mesmo, inclusive seu estado de perdição. Você nem sabe o quão mal você é, só ele sabe. E mesmo assim ele te amou e deu a vida do filho dele por você e faz o espírito dele habitar dentro de você. Eu pergunto aqui, vai ficar no tribunal mesmo? Você vai querer fazer de um monte de pé rapado os seus juízes? Hein? Esse bando de pecador, farinha é um saco de sul aí, necessitados da graça, vão ter mesmo a sua idolatria, a sua adoração? Você vai ficar se prostrando mesmo a vida toda diante das imagens que o mundo aplaude ou que o mundo vaia? Eu preciso voltar à cruz e viver somente dela. Nela não só a autocomiseração, a vitimização, mas o orgulho, a soberba são vencidos. O complexo de inferioridade, superioridade, lá tudo é vencido. Porque ele me amou meu pior estado, quando podia me mandar para o inferno. Ele é o único ser que podia fazer isso e não fez. Ele fez o inverso do que eu merecia. O meu tribunal já acabou. Eu não tenho mais julgamento sobre mim. Gente, isso é muito interessante. Isso é libertador demais. Como que a gente muda a visão do ego? Quando eu vejo a luz da cruz de Cristo. Pela ótica da cruz. Estão entendendo isso? Sim? Por isso que o evangelho não é só para perdido. O evangelho é especialmente para crente. Porque o perdido não entende o evangelho, só por obra do Espírito. O crente foi iluminado pelo Espírito. Só ele tem condições de desfrutar o evangelho. Dia após dia. Fique à vontade aí, quem quiser colocar alguma coisa, tá? Seguindo um pouco mais, alguém pode ler essa tarjinha azul aí? Alex, só para pegar esse embalo que você falou aí. Pega o embalo, vai. Você me fez lembrar aquela passagem, inclusive, que Jesus Cristo, no Sermão do Monte, fala para aquelas pessoas que querem receber elogios dos outros, e aí faz oração não para Deus, né, mas para se fazer bem visto pelos homens, jejua, né, para chamar a atenção dos homens, e aí Jesus fala, você já recebeu o seu galardão, ou seja, de Deus não vai receber nada, porque o galardão deles vem desse mundo. Tem muita gente que recebe mesmo, tapinha nas costas, presentinho, e recebe todo o galardão, o elogio dos homens, mas vai ficar nisso, de Deus não recebe nada. Enquanto aqueles que fazem para Deus, né, que não estão preocupados com se colocar no tribunal dos homens, que vai receber o veredicto, né, de Deus, somente dele. Pastor Tony, deixa eu citar uma coisa que você falou agora que eu achei sobre oração. Uhum. Eu e o pastor Tony, o pastor Marcos também está aí, está de ladinho aí, não está? Ah, show. Acho que a perninha dele que eu estou vendo cruzada. Não. Oi, flamenguista! Mas você se lembra, a gente teve muito congresso juntos, eu, você e o pastor Tony, já participamos de muitas coisas juntos, e aí chamam a gente para orar. Não é, pastor Marcos? Aí chamam a gente para orar. Uhum. Agora eu vou me confessar, e não sei se vocês me acompanham. Eu quero perguntar a vocês primeiro. O Álvaro também participa de muita coisa com a gente. Aí o que acontece? Você pergunta, você fica assim naquela coisa assim, caramba, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Né? Se ninguém mais passa por isso, eu passo, tá? Um monte de cabeção aqui, eu não posso falar bobagem na minha oração. Né? Aí você começa a querer se explicar na oração para o pessoal perceber que você orou direito. Só eu passo por essa crise ou alguém mais passa aí? Então, cara, eu te confesso que eu já passei, mas depois que eu conheci você, eu não passo mais, não. Conta outra agora. Essa foi ótima, brincadeira. Ele te consolou em relação a isso. Mas, rapaz, olha, eu tinha de fato, hoje eu venci muito isso. Mas é assim mesmo. Olha que bobagem. Para Deus, que vai ouvir a minha oração, e só ouve por causa de Cristo, não por causa de ninguém que está ali,
Aquele bando de pé rapado não sabe nada dele. Tim Keller, John Piper, Calvino, essa galera toda, os santos anjos, todo mundo. Se Deus não se revela, ninguém sabe nada sobre ele. Detalhe, ele se revelou a mim por meio de Jesus Cristo, meu Salvador. Era só eu falar com o Pai. É só falar com o Pai, mas eu fico bobagem, pensando o que vão pensar da minha oração. Que bobagem. Que tribunal. Pastor Alex. Fala, pastor Marcos. O senhor estava falando uma questão que, para mim, sempre foi muito emblemática. E quando eu ouvi o Timothy Keller falando que o problema do nosso ego não é somente ele estar inflado, mas ele também está vazio de Cristo, também é um problema. E muitas vezes a gente não consegue entender que confessar um pecado publicamente não é um problema, porque Deus já viu, inclusive foi contra ele que nós pecamos, né? Então, se expor e se humilhar é ruim, mas faz parte de uma libertação, de uma autopercepção que só faz mal para a gente. Sim. Quando, na verdade, também aquela autocomiseração necessária da pessoa ter aquele desejo de sempre ficar se humilhando e necessariamente falando da vida dela a todo momento também é ruim. Sim, sim. E quando você fala do vazio de Cristo, eu acho muito interessante, porque quem está pensando assim, não está pensando na cruz, nem para se humilhar, nem para se exibir, no bom sentido, no bom sentido. Ou seja, como Paulo, poxa, eu sou pecador, dos pecadores eu sou o principal. Ele está se humilhando. Ou então está se exibindo. Olha, ninguém trabalhou mais do que eu, não, hein? Não eu, mas a graça de Deus é em mim. Ele fala isso lá. De uma forma ou de outra, quando ele fala isso, ele não está pensando em si, ele está pensando nos irmãos para a glória de Deus. É para ajudar os irmãos. Olha, me escutem, vocês sabem do meu trabalho. Então o que eu falo para vocês é digno de crédito. Ele está dizendo isso para ajudar os irmãos a acreditarem na verdade. Ou quando ele fala mal de si, não é por causa dele querer ficar, como ele falou bem ali, nesse extremo de humilhação que faz igual Judas, se mata. Não. É para ajudar os irmãos a perceberem que ele também tem uma luta contra o pecado. Então vamos junto, vamos lutar, vamos lá. Mas não tem a ver com centralizar a vida dele na igreja. E quando a gente se liberta disso, como fica mais leve? Como fica mais leve? Você vai orar, tem um monte de analfabeto perto de você. Tem um monte de doutor. Que diferença faz? Eu vou falar com o papai que está no céu. É o Abba Pai. É o meu pai. Eu vou conversar com o meu pai por causa de Cristo. Dá licença. Posso ser honesto com vocês, até porque eu amo vocês demais para fazer os escravos do meu ego. Isso vale para a nossa oração, para o nosso estudo, para o nosso almoço, né? Para a carona que a gente dá, para o carinho que a gente faz. Né? Eu não tenho que ficar num tribunal. Se eu cresço é para a glória de Deus. Se eu tenho limitações, eu consagro isso a ele também, mas não tem a ver comigo mais. Fala, pastor Tony. Como diz o pastor Martin Lloyd Jones, como disse, né, já faleceu, ele fala que no momento mais nobre do ser humano, que é estar de joelhos em oração, esse ser humano pode estar ali, naquele momento mais nobre, pecando, exatamente porque na oração ele está se colocando no tribunal dos homens, né? E fazendo isso que você disse que a gente faz, infelizmente a gente faz, e precisamos melhorar muito nisso, que é estar orando, pensando na pessoa que está ouvindo, que tem que agradar a ela. Ou seja, até para orar a gente se coloca no pedestal. Estamos de joelho, muitas vezes, mas, na verdade, estamos num pedestal, querendo aparecer. Uau! Que coisa, né? Que contradição, ajoelhado no corpo e exaltado no coração. Que coisa, né? Um pouco mais aí, alguém pode ler essa tarja azul, por favor, para a gente avançar um pouco? Tudo o que fazemos serve de prova para a acusação e para a defesa. Em alguns dias, sentimos que estamos vencendo o julgamento. Em outros, que o estamos perdendo. No entanto, Paulo conta que descobriu o segredo. O julgamento dele já está encerrado. Ele já deixou o tribunal. O processo foi concluído. Acabou.
porque o veredito definitivo foi anunciado. Pode continuar, Miriam, por favor. A tarjinha azul. Tá. Ele afirma que é o Senhor quem nos julga. A opinião de Deus é a única que interessa. É somente no Evangelho de Jesus Cristo que o veredito é dado antes de desempenharmos nossas... Desculpa. É somente... É uma pergunta, eu marquei mais. É somente no Evangelho de Jesus Cristo que o veredito é dado antes de desempenharmos nossas ações? É porque começa, a irmã estava lendo a entonação certa, é porque ele coloca assim, você já notou que... Entendeu? Mas a irmã estava certinha na entonação, que era mesmo ali uma afirmação, tirando a primeira parte, fica uma afirmação. Muito obrigado, viu? Isso é coisa de quem gosta de português. Viu lá, tem que fazer a pergunta, né? Tá certo. Mas vocês perceberam? Se aquele que está com o ego vivendo os resquícios... Aqui, Tim Keller se refere a crentes. Porque Paulo se refere a crentes. Ele está escrevendo para uma igreja, não é uma palavra evangelística para quem está perdido. É uma palavra para crentes. Então ele fala, olha, gente, ninguém me julga, nem vocês, e nem quando eu me sinto inocente, com a minha consciência tranquila, eu me absolvo. Não é por causa disso que eu sou absolvido, não. Quem me julga é o Senhor. É Ele quem julga a gente. E aí isso não quer dizer que na minha oração seria arrogante, então, porque agora eu não penso em mais ninguém. Agora eu estou só comigo. Não, nem eu. Eu estou diante de Deus. Eu oro conforme o que Jesus me ensina. Eu faço, eu falo, eu ajo, eu calo, eu não faço naquilo que o Senhor quiser que seja feito ou que não seja feito. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual minha mãe se entregou por mim. Isso é o caminho para a gente, esse é o caminho para a gente desfrutar desse ego que é transformado. Dá uma olhadinha nessa frase aqui, alguém, por favor, lê em voz alta, porque ela vai ser assim definidora, ela é central nesse capítulo. Alguém pode ler em voz alta, por favor? Um minutinho. Paulo está dizendo que, no cristianismo, o veredito é que leva ao desempenho, não é o desempenho que leva ao veredito. Obrigado, Álvaro. Obrigado, irmã Juliceia, também antes, e os demais todos. Gente, isso aqui muda tudo. Essa é a grande questão. Aqui está a cereja do bolo, aqui está a fórmula, que não é mágica, ela é poderosa. A grande questão é, sem Jesus, eu preciso fazer coisas para obter um bom veredito. Com Jesus, o veredito foi dado. Eu estou livre para viver as coisas que o Senhor quer que eu viva. Captaram? Se a gente sintetizar isso, a gente tem um livro na nossa cabeça. A grande questão é essa. Sem Jesus, eu preciso viver coisas para merecer um veredito. Com Jesus, o veredito foi dado. O meu desempenho é fruto dele. Porque eu me sinto amado, acolhido, abraçado pela graça, eu estou livre para viver para Deus. Eu já tenho o veredito de ser filho de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Lembra de 1 Pedro capítulo 2, verso 9? Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que vocês são. Paulo aqui colocou, olha, tudo é de vocês, o mundo, a vida, a morte, o porvir, o presente, eu, os demais líderes, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Então não faz sentido se gloriar em homens. A gente se gloria no Senhor. Ele já deu um veredito sobre nós. Não faz sentido essa disputa de quem é de quem e tal. Irmãos, isso liberta muito a gente. Eu tenho percebido que, ao longo de todas as eras, especialmente nessa que a gente vive hoje, em que se eu não tiver curtidas, se eu não tiver likes, eu não sou aprovado, essa era em que a gente precisa ter mais views, a gente precisa ser mais aplaudido pelo mundo, o quanto que a gente está viciado em ser refém da avaliação alheia. Perdão. Isso nos torna pesados para brincar, pesados para não brincar, pesados para falar, para não falar,
Porque sempre tem a ver com a gente, nosso medo do que vai acontecer do lado de fora. A gente precisa se libertar disso, irmãos. O adolescente, quando se liberta disso, pode até jogar, mas vai jogar para se divertir e não para mostrar que é o melhor. Pode ser até que ele seja o melhor da brincadeira, mas isso não vai fazê-lo menosprezar ninguém. Isso vai fazer com que o jovem que busca um namoro não seja um jovem que busca um namoro para se sentir melhor consigo mesmo, com um troféu do lado. A namorada, o namorado, né? Eu tenho um troféu. Eu sou bem amado. As pessoas veem que eu não estou sozinho. Eu não sou encalhado. Eu não sou um rejeitado. Eu já tenho alguém do meu lado. Não está curtindo o relacionamento, está glorificando a Deus com a graça de uma afetividade. Está tentando se completar naquilo que não completa, porque um dia vai embora, decepciona a gente. Casamento nenhum é perfeito por causa do pecado. E nunca alguma coisa vai nos satisfazer mais, vai preencher mais aquilo que o pastor Marcos colocou, esse vazio, do que a presença infinita de Deus. Um adulto que está trabalhando, que está lutando para ter a sua casa, está lutando para ter uma educação melhor dos seus filhos, ele não vai pensar numa escola particular, porque, olha, eu não quero que ninguém pense que eu dei uma educação ruim para o meu filho. Ah, porque eu não quero que ninguém pense que eu fui um mau esposo, um mau pai. Peraí, eu não quero que ninguém pense por quê? Porque eu quero a glória de Deus na minha vida, ou porque eu não suporto que descubram que eu sou uma pessoa imperfeita, que não tem tudo, que não pode tudo. Qual é o meu objetivo de vida? Isso começa a mudar a gente na viuvez, por exemplo, na velhice, na enfermidade. Por que eu quero a atenção das pessoas? Por que eu preciso vencer na minha saúde? Qual é o meu objetivo de vida ao me maquiar, ao cuidar da minha roupa, quando eu saio? Por que eu preciso me parecer bem quando eu me visto? É pelo prazer de gostar do que Deus me deu como corpo, como vestimenta, ou para impressionar alguém? Eu estou sozinho, estou viúva, estou velho, mas também não estou... Aliás, eu estou antigo, eu estou idoso, mas não estou velho. Eu estou idoso, mas não estou antigo, não estou antiquado. Né? Quero que todo mundo veja que eu sou uma pessoa descolada. Uma pessoa liberta. Né? Não, é escrava. Está pensando na avaliação alheia, ou está vivendo da própria, você é escravo. Agora, quem vive para Cristo é o idoso que consegue lidar bem com o idoso e com criança. É o jovem que é maduro para lidar com idosos e com adolescentes. É o solteiro que é capaz de liderar o ministério de casais. Como Tito, como Timóteo, que lideraram a igreja, provavelmente não eram casados ainda. Possivelmente não eram casados, como Paulo, que era apóstolo, não tinha uma mulher do lado e dava conselho para mulheres, para homens casados. Porque não tinha mais a ver com ele. Aonde ele estava, ele era modelo de entrega a Deus, na condição em que ele estava. E isso era um modelo para quem estava em outras condições. Entrega ao Senhor, viver para a glória de Deus. É uma pessoa liberta, transita, ela vive bem, ela está saudável. Seu ego não chama mais atenção. Ela anda, Demi, com equilíbrio, porque o dedão do pé está bem. Nem se lembra dele. Detalhe. É super, hiper, mega, não sei qual é a classe de qualificação de quem é maior aqui. Ela é hiper, super, mega, bem amada. Todo mundo quer perto. E não é porque ela é boa. Todo mundo sabe que ela não presta. Mas vê-se Cristo nela. Vê-se a beleza de Cristo nela crescendo cada vez mais. É agradável estar com aquela pessoa. Muitas vezes nós nos questionamos por que a gente não tem tantos amigos, por que as pessoas não param para nos ouvir, não nos chamam para nada, e de repente a gente não está pensando no quanto que nós somos pesados. Porque em todo lugar que a gente está, não importa o que evento que a gente faça, tudo parece que gira em torno da gente mesmo. Não tem a ver nem comigo nem com você, tem a ver com ele, para a glória dele. Quando ele está evidente na nossa vida, como é bom estar com quem revela Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é libertador. Alguém mais aí? Vou passar mais umas coisinhas para vocês. Queria que alguém lesse essa
essa tarjinha azul aí, ó. No cristianismo, assim que cremos, Deus nos imputa as ações perfeitas de Cristo, seu desempenho como se fossem nossas e nos adota como filhos. Ou seja, Deus pode nos dizer exatamente o que disse a Cristo: tu és meu filho amado, de quem me agrado. Marcos 1:11. Exatamente, Adélia, obrigado aí. As ações perfeitas de Cristo, seu desempenho, são como se fossem nossas, né? É assim que Deus passa a nos encarar, né? Outra pessoa, pode ler essa outra que apareceu? Três, dois, um, foi. Posso. Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas apenas para melhorar o currículo. Não tenho de fazer as coisas para parecer bom. Faço-as só pela alegria de realizá-las. Ajudo as pessoas porque quero de fato ajudar, não para me sentir bem, não para preencher um vazio. Posso falar, pastor Alex? Continua aí, vai lá, manda ver. Então, essa frase que eu acabei de ler, durante muito tempo, foi uma verdade na minha vida, infelizmente. Desde pequeno, porque eu era gordinho, gostava de conviver com amigos mais velhos do que eu sempre me senti na obrigação de ter que fazer as coisas para agradar as pessoas e ser aceito por elas. E o evangelho que eu conheci parece que potencializou essa questão de fazer alguma coisa para alguém e ganhar uma certa aceitação daquele grupo social. E foi libertador perceber que eu poderia fazer o mundo inteiro e ainda assim não ser aceito. E talvez eu não fizesse nada e mesmo assim fosse aceito. Isso não significa que eu não vá fazer nada, mas significa que eu não vou fazer para ser aceito. Eu já fui aceito. Perfeito, pastor Marcos. Obrigado pela sua contribuição. Inclusive, eu diria que quem vive do veredito alheio, então, pensa na ordem. Faço para ter um veredito, ou tenho um veredito para fazer, ok? Quem faz para ganhar um veredito pode até produzir muito, como ele bem colocou, mas tem uma hora que você fica engessado, paralisado. Por quê? Você só vai conseguir produzir mais à medida que você é aprovado. Mas quando você não é aprovado no que você faz, você vai começar a se reprimir, a se autocomiserar, ou até passa a produzir, mas produz coisas ruins. Se vinga, fica mal-humorado, pesaroso, desconta em pessoas que não deveria, porque você não é aprovado. Sempre tem a ver com o veredito fruto do que faço. E isso me limita, me paralisa. Agora, o contrário. Eu tenho o veredito de Cristo, como o Marcos leu aqui para a gente. Ele me ama, Deus me aceitou em Cristo. Eu estou liberto de ter que ter qualquer tipo de aprovação externa. Deus em Cristo já me aceitou como seu filho eterno. Eu já me sinto amado totalmente por Deus. Isso aqui é uma fonte inesgotável de ações. Porque se eu sou criticado e errei em algum lugar, como não tem a ver comigo, tem a ver com a glória de Cristo, se eu comparar a crítica que eu recebo com a palavra de Deus e ela procede, eu aceito e cresço, produzo mais. Ela não procede, eu perdoo em Cristo, eu repreendo em amor quem não me entendeu, mas eu continuo produzindo. Esse aqui nunca para. Esse aqui sempre vai crescer como marido, como pai, como filho, como irmão, porque ele não está baseado em si. O que faz alguém continuar ou parar quando ele está baseado no comportamento, no desempenho para gerar vereditos, se eu sou bem aceito, eu produzo mais, para inflar cada vez mais. Mas se eu sou criticado, eu desinflo, eu fico vazio e eu começo então a parar. E aí a gente vê essas oscilações. Agora, quando eu estou baseado somente em Cristo, eu começo a usar críticas para crescer. Quando elas não são corretas, não são justas,
eu as perdoo em Cristo, se tiver que repreender, eu repreendo em amor, mas eu continuo produzindo. A minha vida é sempre uma ascendente. Eu sempre estou crescendo rumo à imagem de Cristo. É por isso que a gente vê Paulo, por exemplo, quando ele se converteu de fato, deixou de ser um religioso para ser um cristão verdadeiro, esse homem cresce, 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 ao ponto de, no final da vida dele, a gente encontrar um cara servindo, tendo consciência de que lhe fizeram mal. Ele não era um cara insensível, que não tivesse noção do mal que lhe fizeram, mas ele não considera isso, ele releva, ora para que Deus, inclusive, tenha graça pelos que lhe fizeram mal, e continua se vendo como alguém que vai ser salvo, levado a salvo para o reino de glória, lá no último capítulo da 2 Timóteo, né? Capítulo 4. Essa é a vida de um liberto de si. Ele sempre produz, ele tem rios de água viva dentro dele fluindo o tempo todo. A Tim Keller colocou isso numa frase aqui adiante, que ele fala assim, olha, podemos nos sentir seguros ao nos rotularmos de pessoas corretas, pessoas religiosas, pessoas decentes. Seja o que for, olha só, até como pessoas religiosas, mas seja o que for, nada muda. O desempenho, as nossas ações levam ao veredito. Aí é o que o pastor Marcos colocou sobre a nossa cultura religiosa de achar que pelo que eu faço eu devo ser aceito na igreja, pelos irmãos, até mesmo pelo próprio Deus. Mas o veredito nunca chega. A resposta de Paulo é que ele deixou o tribunal, não está mais sendo julgado. Por quê? Porque Jesus Cristo foi julgado em seu lugar. Jesus esteve diante do tribunal, esteve sob julgamento. Ele recebeu a condenação que merecíamos, encarou o julgamento que deveria ser o nosso, para que não precisássemos enfrentar mais nenhum julgamento. Só tem de pedir que Deus me aceite por causa do que Cristo fez. Então, a única pessoa cuja opinião realmente interessa se volta para mim e diz que sou mais valioso do que todas as joias deste mundo. Alguém lê para mim agora a continuação, Tarjinha Azul? Como poderemos nos preocupar se formos desprezados? Por que ficar infelizes se formos rejeitados? Por que dar tanta atenção à imagem refletida no espelho? Ou seja, obrigado, pastor Tony, eu estou resolvido. Estou bem resolvido. Eu não me anulei no sentido de não existir mais. Eu me anulei no sentido de me promover. Eu agora quero ser vaso que carrega os tesouros de Cristo. Moral da história? Quem está benzão no final sou eu. Para a glória de Deus. Inclusive, pastor, ou seja, quando a gente se coloca sempre sobre o veredicto dos homens, né, para a nossa autoestima, veredito alheio, ou às vezes até dentro do nosso veredicto mesmo, isso é muito triste, né, porque foi de lá, então, que Jesus Cristo nos tirou. Ele nos tirou de lá e nos colocou no tribunal dele. E desde esse dia que nós fomos julgados já por ele, né, é para dar fim agora no tribunal dos homens. O crente não tem mais que ficar passando pelo tribunal dos homens. Tem que falar como Paulo falou, quem me julga é o Senhor. E isso tem que ser a nossa realidade, né? Nós não estamos mais sujeitos aos julgamentos, aos veredictos inconstantes dos homens. Agora a gente está num crescimento, né, e já fomos julgados, né, como não há mais condenação, porque nós estamos em Cristo, e nós vivemos agora conforme, né, buscamos viver conforme a palavra de Cristo. Então, quem nos julga é Ele, e a gente, se ficarmos no tribunal dos homens, vamos viver assim como a Madonna, né, sempre tendo que produzir, e se não produzir, cai em depressão e fica mal, e dorme pensando nisso, para no próximo dia, o que eu vou fazer amanhã para continuar recebendo elogios, né? Sim. Muito bom. E aí a gente vai perceber, pastor Tony, que no final das contas, não há nenhuma corrente filosófica, ideológica no mundo que produza senso de aceitação e de paz interior que se iguale ao que o cristianismo faz. Nenhuma. Por isso que é muito melhor recorrer aos princípios da Bíblia Sagrada para nos resolvermos como pessoas. Porque no final dessa história, Cristo é exaltado.
Como diz o livro de John Piper, né? Deus está glorificado e a alma está satisfeita. Né? Gente, para terminar aqui, que a hora já foi embora, eu só queria passar para vocês, agora, algumas reflexões finais do livro. Eu quero ler para vocês aqui de carreirinha, mas eu queria que vocês pensassem com atenção nisso, por favor. Se você é novo na fé cristã, sugiro que leia o Evangelho de Marcos e peça que Deus lhe revele a verdade sobre Jesus Cristo. O pastor Marcos escreveu um evangelho. Brincadeira, não é esse não, é da Bíblia mesmo, tá? Especialmente sua morte na cruz. Se você tem amigos cristãos, converse com eles sobre o assunto. Faça isso em nome de Jesus. Use o Salmo 139 como oração. Peça que Deus lhe sonde o coração. Peça que Ele mostre onde você busca a autoestima e como você tenta encontrar o seu senso de identidade. Ele faz até uma citação aqui, mas eu vou passar adiante. Leia o Salmo e medite nele, tá? Salmo 139. Seguindo aí, você saberia explicar a alguém como o Evangelho pode e deve transformar nosso senso de identidade? De que modo o seu senso de identidade foi transformado? Muito, pouco. Como a Bíblia tem encorajado ou desafiado você? Ore sobre isso, né? E ore também pedindo que Deus lhe dê o necessário para desenvolver a humildade que vem do Evangelho e conquistar a liberdade resultante do autoesquecimento. Eu achei muito interessante aqui essa parte sobre se você saberia explicar a alguém como o Evangelho pode e deve transformar nosso senso de identidade. Muitas pessoas não atentam para o quanto que isso pode ser uma ferramenta evangelística. Porque a maior parte das pessoas, se não todas elas, eu aqui me arriscaria, poderia estar até errado, mas eu me arrisco a dizer que todas as pessoas que não se encontraram com Cristo, de alguma forma, nossos parentes mais chegados, nossos amigos de trabalho, nossos vizinhos, todos eles vivem nesse tribunal. É inevitável. E é muito legal quando alguém chega para você, fala de uma mazela da vida, uma dificuldade, um medo, uma angústia, e você pode colocar para ela que você também teria a mesma angústia dela se estivesse no lugar dela, ser empático. Mas aonde você a resolveu? Na cruz. Olha, eu tenho uma sugestão para você. Sabe onde eu me resolvo? Eu me resolvo ali. É por isso que eu estou em paz. E se você crer como Salvador e Senhor em Jesus Cristo, Ele já pagou por isso. Você não precisa ficar vivendo dessa luta. Isso não vai levar a nada. Isso pode ajudar, inclusive, a gente a salvar vidas por meio da pregação do Evangelho. Tá bom, meus irmãos? E o demais que a gente viu aqui, eu espero que tenha sido suficiente para ajudar. Tem outros livros aí que o Tim Keller escreveu, vale a pena investir. A gente vai estar lendo agora o da Elizabeth Elliot. Quem se interessar em encomendar, precisa mandar para mim o seu pedido para a gente fazer uma encomenda na Editora Fiel e conseguir desconto. A gente consegue por R$21 fora frete, tá? Aliás, não é esse não, é o refresh que a gente conseguiu por R$21. É outro que esse outro eu esqueci agora quanto fica. Mas se você quiser, você fala. Mas os irmãos vão receber o material escrito de resumo, o esboço das aulas, tá? Vocês vão receber impresso. E eu espero que a gente possa ter crescido com aquilo que a gente estudou nesse período todo. Eu queria orar com vocês. A gente não tem mais tempo para estar aqui reunidos, mas eu gostaria de orar com vocês. Já era para ter terminado 15 para as 11, olha a hora que já é. Só a graça. Vamos lá, vamos falar com Deus? Pai querido, como é bom falar com o Senhor com essa mentalidade. Eu sei, Senhor, como os meus irmãos sabem aqui, então nós sabemos que sequer poderíamos em nós mesmos te apresentar nossa oração. Ah, Pai, a gente é pecador, a gente não merece a tua atenção. Mas aí a gente olha para a cruz, Pai, a gente vê teu filho ali, e a gente vê o túmulo vazio 3 dias depois, como comemoramos há pouco, e aí a gente sabe que ele está na glória esperando apenas o teu ordenamento para que ele venha e nos busque, porque o Senhor já nos amou nele. Então a gente pode, Pai, orar, a gente pode se derramar, a gente pode lutar contra o pecado, a gente pode ajudar um irmão, a gente pode lutar pela família, porque o Senhor já nos aceitou em Cristo. E isso, ao invés de nos levar a uma total irresponsabilidade, que não trabalha, que se torna preguiçosa e tenta ficar nas abas da graça barata, quando é a tua graça verdadeira que age em nós, nós somos pressionados pelo teu amor a nos parecermos com Cristo por amor a ti, por amor aos irmãos, e não mais por medo de condenação. A cruz resolveu o nosso julgamento.
Obrigado, Senhor. Que essa mentalidade mude os casamentos, mude a paternidade, mude a filiação, mude a relação com os parentes, amigos, com os irmãos na fé, e que, para a tua glória e por tua graça, sejamos conhecidos como aqueles que têm o ego transformado pelo Evangelho. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Quero agradecer a vocês aí pela paciência, com as dificuldades técnicas que nós tivemos nesse período, mas foi, graças a Deus, muito edificante para mim e espero ter sido para vocês também. Tá bom? Quem quiser,